Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer 3 procedimentos que irão melhorar o seu banco de dados, tá? Esses procedimentos só devem ser feitos quando o seu banco de dados é muito grande ou quando você tem pouco HD, pouco espaço no seu HD para o seu banco de dados, ou quando o arquivo de log está muito grande, que é o que normalmente acontece quando você trabalha com o banco de dados SQL Server, certo? Então, o primeiro procedimento que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Todos esses procedimentos aqui eu acabei de fazer e eu tive essa ideia aqui de gravar o vídeo para deixar registrado, porque é uma coisa que a gente faz com grande frequência. Primeira coisa, como evitar que o arquivo de log do banco de dados aumente muito rápido? Como é que você vai fazer isso? Você clica com o botão direito no seu banco de dados, tá? Você vai em prioridades. Em prioridades você vai na opções. E aqui em modelo de recuperação, geralmente fica em completo. Você seleciona a opção simples, tá? Você seleciona a opção simples, dá um OK, e a partir desse momento, o seu arquivo de log ele não vai aumentar muito rápido, certo? O arquivo de log, dependendo do banco de dados, ele aumenta muito rápido mesmo. Chega a ficar do tamanho do banco de dados, que é o caso que eu vou explicar aqui para vocês, que eu deixei separado. É o seguinte, ó, que nós temos dois arquivos principais do banco de dados. Tá? O nome do seu banco de dados, .mdf, que é esse daqui, é o seu banco de dados propriamente dito. Já o ATX, esse daqui, o nome do seu banco de dados, .ldf, ATX dados é o nome do nosso banco de dados. Tá? Na sua empresa, ele vai estar com o nome do banco de dados da sua empresa. O importante aqui é a extensão, depois do ponto. O ponto .ldf é o arquivo onde ficam armazenados os arquivos de log, os registros de log, ok? Então, esse meu arquivo aqui ele estava em quase 30 GB. Olha só como reduziu, só está 1 MB. Foi esse procedimento que eu acabei de mostrar para vocês que foi feito. Você vem aqui no seu banco de dados, propriedades, opções, selecione a opção simples, ok? E para reduzir o tamanho do seu arquivo de log, você vai com o botão direito no banco de dados, você vem em tarefas ou tasks, se estiver em inglês no seu computador, você vem aqui em reduzir ou shrink, se estiver em inglês, e vem aqui em arquivos. Aqui em tipo de arquivo você seleciona a opção log. Ao selecionar a opção log, ele vai dizer quanto que vai reduzir. Ele vai dizer aqui na parte de cima aqui, espaço alocado no momento, no caso, estava 30 GB aproximadamente, e aqui o espaço livre disponível após a redução, ele vai dizer quanto reduziu. No meu caso, quando eu fiz o procedimento antes desse vídeo, ele estava demonstrando a redução de 99%. Ele saiu de 30 GB para 1 MB. Reduziu muito mesmo. Ou seja, olha quantos gigas eu ganhei de espaço no armazenamento, no SSD. Eu ganhei quase 30 gigas de armazenamento, só fazendo esse procedimento, ok? E por último, e não menos importante, como reduzir o tamanho do seu banco de dados. Antes de fazer uma redução do seu banco de dados, é sempre importante fazer um backup do seu banco de dados, certo? Nunca faça nenhum procedimento extenso ou complexo sem fazer o backup do seu banco de dados antes. Então, para reduzir o seu banco de dados, você clica aqui com o botão direito, você vem em tarefas ou tasks, vem aqui em reduzir ou shrink, se estiver em inglês, o seu SQL Server, o Manage, e aqui você vem em banco de dados. Aqui em banco de dados você não precisa clicar, fazer nenhuma configuração extra, tá? Ele já vai abrir mostrando quanto é o tamanho do seu banco de dados e quanto ele vai reduzir. Por que o meu está dizendo que vai reduzir zero? Porque eu já fiz o procedimento. Mas para efeito de curiosidade, eu vou dizer para vocês que meu banco de dados estava 89 GB. Era exatamente esse o tamanho do banco de dados que estava ocupando o espaço no momento. Ou seja, o que foi que eu tive aqui de aumento de espaço, de ganho de espaço? Nós tivemos aqui, pegar aqui a calculadora, então de banco de dados nós ganhamos de 89 GB menos 66,
ganhamos 23 GB de espaço com banco de dados, mais 30 GB de espaço do arquivo de log. Ou seja, o meu SSD ele tinha 53 GB a mais de arquivos que estavam ocupando espaço no meu SSD desnecessariamente. Ou seja, se você tem um SSD de 100 GB, então praticamente seu SSD estaria cheio e você ganharia praticamente o equivalente à metade do espaço dele livre para você continuar trabalhando com o seu banco de dados, ok? Agora, um outro procedimento, e não menos importante, é o arquivo criar index. Muitas pessoas gostam de criar index. O index ele ajuda a melhorar o desempenho de algumas consultas, de algumas tabelas específicas, mas se você fizer muitos index, acaba prejudicando o desempenho do seu computador, do seu servidor. Então você não deve fazer index com qualquer tipo de tabela ou sempre que der vontade ou der na telha. Então como é que você faz o index do seu banco de dados? Você vai abrir o seu banco de dados, você vai dar um create, ok? Index, o nome do índice, ok? E o nome da tabela. E logo à frente, o nome da coluna. Dessa forma, ok? Qual o nome da coluna você vai colocar? O índice da coluna, tá? O ID da coluna. Então, esse é o procedimento que você vai fazer para criar o index. Você só deve fazer o index nas tabelas muito grandes e que são muito utilizadas. Tem esses dois critérios para você utilizar o index das tabelas. Você seleciona as tabelas que você mais utiliza e as maiores tabelas. Tabelas pequenas não há necessidade. Então, a tabela tem que ser grande e o sistema deve utilizar muito, os usuários do sistema, ok? Então esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês, essas dicas para melhorar o desempenho do seu banco de dados, economizar espaço no seu SSD e tentar melhorar o alocamento de dados e o tempo de resposta das consultas, das queries, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário, alguma dúvida ou sugestão de vídeo e até mais.